Muito bom dia, meus amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de oração. Como gostamos de lembrar um ao outro, sempre no domingo, uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. Então, hoje é domingo, domingo 18 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso. Aqui em Uberlândia, céu relativamente nublado, uma manhã mais fresquinha, e a gente está aí cultivando a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. E aqui, desejantes de que Ele fale conosco, eu pelo menos, irmãos, muito desejante que Ele continue se dando a conhecer a nós e a mim nesse nosso tempo. Vamos começar orando? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, o Rei do universo, Criador de tudo que existe na face da terra, e ao mesmo tempo aquele que nos amou primeiro, como nós falamos na semana passada, aquele que nos escolheu, como também falamos ontem, ou antes de ontem, quando o Senhor disse: Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Muito obrigado, Senhor. Quanta verdade absoluta, verdade embebida de amor, de zelo, de cuidado do Senhor para conosco. Que daremos ao Senhor, Pai? Que daremos ao Senhor diante de tantos benefícios, diante de tantas bênçãos? Não há como retribuir ao Senhor, Deus. Não tem como uma produção humana encontrar qualquer tipo de valor numa troca, numa retribuição, diante de tudo que o Senhor está fazendo e tem feito por nós, por cada um de nós. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos, com toda a limitação do nosso ser, responder a Ti com a nossa adoração, Senhor, com a nossa fé, que muitas vezes é pouca, mas dizendo que nós te amamos e que nós acreditamos no Senhor, Deus, afirmar o nosso compromisso aqui. Senhor, recebe então nessa manhã, Pai, o meu coração e o coração dos meus irmãos como uma oferta ao Senhor, Deus. Recebe nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, uma, uma, uma expressão das nossas vidas como entrega, como renúncia, como nós vamos meditar hoje, diante de um mundo ou de um sistema de valores e crenças que é tão distante do Senhor, que é o sistema que nós estamos inseridos e vivemos, que nós chamamos de mundo. Então, diante do mundo, recebe, Senhor, nessa manhã, a nossa escolha por Ti. A nossa escolha pela verdade, a nossa escolha pela eternidade, a nossa escolha por aquilo que é o cristianismo. É o que nós queremos, Senhor, mesmo com todas as limitações. E aí eu já, junto com os meus irmãos, me coloco diante de Ti, Pai, com as minhas falhas, e coloco os meus irmãos também nesse lugar, Deus, pedindo perdão, Senhor, perdão por muitas vezes não conseguir, Pai, perdão por muitas vezes negociar essa verdade com valores deste mundo. Perdão, Senhor, por muitas vezes não perseverar mais, porque temos condições, mas vamos sendo encantados e iludidos com os valores deste mundo. Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe em nome de Jesus. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, eu te peço com os meus irmãos, vem sobre nós, Pai, vem sobre nós. Essa reunião de oração, esse tempo aqui, Senhor, não vai ter qualquer sentido de existir se o Senhor não estiver conosco. Não vai ter qualquer sentido, Deus, de poder expressar mais daquilo que é virtude, daquilo que é do reino, se o Senhor não se manifestar aqui no nosso meio. Então, nós nos colocamos submissos a Ti, Deus. E eu te peço com os meus irmãos aqui, Senhor, ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã a apreciar o lugar de oração, Deus. Ensina-nos. É domingo,
Simbolicamente, a gente poderia já estar ainda estar na cama, dormindo, e justificar isso pelo cansaço, mas escolhemos estar aqui. Isso não nos faz melhores do que ninguém, Senhor, melhores do que ninguém. Mas estando aqui, Senhor, já ensina-nos a apreciar a tua presença, Deus. Ensina-nos a contemplar a tua face. E, naturalmente, vá nos ensinando a orar como convém, a existir da maneira correta no lugar de oração. E quando eu digo correto, é alinhado com aquilo que é a tua palavra, Senhor, da maneira como Jesus ocupava esse lugar. Senhor, ensina-nos a ocupar o lugar de oração como Jesus ocupava, a descobrir o bom mistério do que é orar e sem cessar. Ah, Senhor, há tanto ainda para aprender, mas nós estamos aqui, insistindo, desejantes, às vezes mancando, às vezes tendo que lidar com as nossas próprias questões que nos desafia, os nossos pecados, as nossas negligências, nosso coração que é mau, mas estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Lava-nos nessa manhã, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos. E pela fé nós te agradecemos. Eu te agradeço. Pela fé eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e falar nesse tempo, nesse domingo, no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém, Saulo. amados irmãos. Amém. Hoje pela manhã, preparando aqui esse nosso tempo, né, veio um, um texto ainda em João, né, muito profundo, que vai alinhar, vai preparar o nosso coração para o versículo 18 que nós vamos meditar hoje, né? E o texto, na verdade, é João capítulo 3. O que que tem em João capítulo 3? E aí eu vou pedir, por favor, já, porque vai me ouvir, já pode ir preparando o espírito. Por favor, Daniel Paracatu, se você puder, Daniel Oração, né? É enquanto Jesus com Nicodemos, né? Então, no capítulo 3 você tem ali a inquietação de Nicodemos em vir até Jesus. Teve que vir de madrugada para não se expor, porque era um fariseu. Mas ele estava inquieto, e uma inquietação porque o que Jesus fazia tinha sentido, né? E aí ele vai, então, ouvir, né, sobre nascer de novo. E aí eu vou ler só um versículo aqui para inspirar a oração do Daniel, que é o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Daniel, vamos orar com você para que Deus nos ajude a entender isso sempre, a discernir o que que é ser nascido do espírito e para que a gente consiga fortalecer o nosso espírito para que o vento sopre e a gente não resista a esse vento e a gente responda ao Espírito Santo com o nosso espírito, enfim, e o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá, meu irmão. Amém. Senhor, muito obrigado por toda oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor nos fez nascer de novo, nós já nascidos da nossa mãe, mas o Senhor nos deu uma nova vida a partir da salvação, a partir da revelação. Ô Pai, faz-nos sempre esse renovo de nascer, de começar de novo, de buscar, de aprender novo e de novo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é revigorante. Essa fala de Nicodemos, ela trouxe profundo perturbar na mente dele quando Jesus falava sobre nascer, e ele confundiu nascer físico com nascer espiritual. E muitas pessoas ainda estão vivendo o físico e não entendendo o espiritual. Tão profundo é a chance de sempre recomeçar. E só no Senhor nós podemos nascer, só no Senhor nós podemos ter vida, vida eterna, Senhor. Livra-nos da segunda morte, livra-nos daquela morte de voltar ao pó, e que ela seria o final, e não é, Senhor. Muito obrigado pela nova vida, pela nova morte, pelo recomeçar, e o Senhor sempre disposto
a permitir que nós nasçamos de novo a cada momento, Senhor. Olha, ensina-nos a dividir esse momento também, a explicar para as pessoas, a levar essa oportunidade de entregar a vida ao Senhor, de começar uma nova vida no Senhor. Não há outra vida, aliás, sem o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que for dito, a palavra, nós não a entendamos só fisicamente, mas espiritualmente, principalmente, Senhor. Dê-nos isso, uma nova vida, uma nova mente, tudo de novo no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que eu agradeço pela vida dos irmãos também, Senhor. Amém. Amém, Amém, meu querido Daniel. Daniel. Que Amém. satisfação ter você aqui, ver você orando. Deus te abençoe aí, a Amém. Sheila e os meninos e tudo mais. Deus te abençoe, meu querido. Vamos seguindo, irmãos. Eu vou ficar nesse texto ainda um pouquinho aqui, né? E esse texto, de fato, prepara a gente para a meditação nas orações que nós estamos fazendo. Eu vou pedir meu sogro, Sirlei, né, para ele se preparar, e não é aleatório, não, né? Porque nós vamos orar por um princípio muito ousado, muito desafiador, mas necessário na medida em que a gente se aproxima de Jesus, que é sobre fé. No texto aqui, tem um momento, depois do nascer de novo, do vento no espírito, que Nicodemos vai fazer uma pergunta, né? Como é que pode ser isso? A pergunta, não, mas como é que isso vai dar certo? Como é que é isso? Né? Que é a grande pergunta que vai duelando com aquilo que é uma perspectiva de fé, que é um como, que é a nossa necessidade de saber como, de controlar, né? E aí nós vamos ver inúmeros momentos na palavra de Deus, em especial com Jesus, com os discípulos, enfim, Paulo nas suas cartas, né, trazendo para nós perspectivas de como ou meios de superar esse como humano, essa necessidade de controle, né? E aí Jesus vai dizendo, né, para ele como é que as coisas vão se dando, e no versículo 12 ele devolve com uma provocação, né, dizendo: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Irmão, se você prestou atenção, eu estava até olhando aqui nas minhas anotações, talvez um dos motivos que nós mais oramos aqui já nesses 18 dias do ano, hoje o 18º, é sobre a fé, inspirados na palavra de Deus, né? Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor, nos ajude na nossa pouca fé, e isso faz-se necessário, irmãos. Agora, só para o Sirlei orar, preste atenção aqui, o que eu estou descobrindo no meu gerúndiozinho aqui, que eu estou descobrindo, né? Quando nós oramos por algo assim, talvez não, né? É bem claro que uma das principais formas de Deus se manifestar como resposta a essa oração, né? Como um bom pastor que nos cuida e tem zelo por nós, né? É permitir que situações de ausência, que situações de escassez, é permitir que situações aonde nós não temos o controle e o recurso sejam dadas a nós, para que então nós possamos desbravar uma fé genuína e não chamar Deus de mentiroso e dizer: Senhor, eu confio em ti, não em mim mesmo, né? Então, Sirlei, inspirados nisso, no que Jesus fala a Nicodemos, entendendo o desafio dessa oração e o atrevimento dessa oração e o custo dessa oração nas nossas vidas, vamos orar com você para que o Senhor nos ajude na nossa pouca fé e nas situações aonde seremos colocados nessa prova, por favor. Pai querido, como somos fracos, frágeis, limitados, finitos, e como quantas vezes nós nos jactanciamos, nos orgulhamos, ensoberbecemos o Deus em sermos fortes, sábios, entendidos. Ô Pai, que contradição, porque à medida, papai, que o Senhor vai se revelando a nós, cotidianamente, momento a momento, nós
vamos percebendo que somos exatamente o contrário disso. Nós nos apoiamos naquilo que achamos que sabemos, que temos, que possuímos, e de repente, papai, num momento da vida isso nos é tirado, nos é sequestrado, aí ficamos, ó Deus, fragilizados. Mas eu penso, papai, eu acho que nós sabemos, papai, que é exatamente no deserto que o Senhor quer nos tratar. É na ausência, é na falta. Aí, papai, que nós vamos ter nosso entendimento de fé desnudado. Isso fica apenas o que é verdadeiro, o que é real. E percebemos mais das vezes que somos nada, nada daquilo que pensávamos. Somos frágeis e precisamos desesperadamente do Senhor, do toque, do conselho, da revelação do Espírito Santo, para que entendamos que 100% precisamos do Senhor a todo momento, para que sejamos fiéis, que creiamos, como Jesus falou para Tomé. O Pai, precisamos de entender que não é ver, o tocar com os nossos sentidos, é no coração, é na alma, quando nós nos apropriamos, papai, da sua revelação, que é constante a partir da natureza. Vivemos ontem, durante aquela chuva, com raios ou trovões tão grandes, tão fortes, e que vemos o poder do Senhor nessa coisa tão natural. Pai, nos ajuda na nossa vida de pouca fé. E sim, nos fortaleça, nos ampare, ó Deus, naqueles momentos que nos encontramos na essência realmente despidos disso que achamos que é fé. E que possamos nos apoiar, sim, papai, nos entregar absolutamente, totalmente nas suas mãos, para que o Senhor nos dirija, porque o Senhor é que nos dirige. Os planos estão no nosso coração, como diz Salmos, Provérbios, mas a resposta vem do seu coração, papai. E como é bom, papai, que o Senhor nos permite entender isso, nos apropriar disso e descansar. Como é bom descansar naqueles momentos tão fugazes, tão rápidos, quando o Senhor mostra que o Senhor é o Pai, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Criador, o Senhor é que dirige os nossos passos e nós nos fazemos como crianças nos braços do Pai, ouvindo, filho, filho meu, venha. O Pai nos ajude a ter uma fé mais madura, mais frutífera, mais crível, Deus. Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, porque para que nos momentos de deserto, de escassez, de falta, e em todos os momentos também de bonança, mas infelizmente nós somos aqueles que aprendem na dor às vezes, muitas vezes na dor. Na bonança nós achamos que tudo vem de nós, do nosso braço. Ajuda-nos, ó Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. É, Amém, Senhor. Sirlei. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Querida Fernanda, você que tem sido fiel, estado aqui sempre conosco, né? Eu tenho observado aqui. Eu quero saber se você consegue orar hoje. Se você conseguir, Fernanda, que está aqui, libere seu microfone, por favor. Se der certo aí. Opa, acho que deu. Consigo sim, falem. Que bom, querida, que bom. No mesmo texto, Fernanda, tem algo muito profundo que Jesus vai dizer, seguindo, né? É o famoso 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, quando ele vai aprofundando isso, tem no versículo 19 a seguinte expressão: a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querida, um dos grandes desafios que eu tenho, que nós temos como cristãos, no mundo, e hoje a gente vai falar de mundo da meditação, né, é amar mais a luz do que as trevas. Nós somos muito inclinados a amar mais as trevas do que a luz.
a priorizar mais as coisas deste mundo, a nos perdermos mais em nós mesmos, né? E como isso revela que nós estamos amando as trevas mais do que a luz, já que o mundo jaz o maligno. Mas nós podemos e devemos, inspirados aqui em Jesus, orar e nos posicionar, nos lembrarmos uns aos outros, né? De como nós precisamos amar mais a luz do que as trevas, né? Vamos orar com você sobre isso e o que Deus colocar no seu coração, minha irmã. Vamos lá. Querido Deus, grandioso Pai, obrigada, Jesus, porque mais uma manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Mais uma manhã, Senhor, com saúde, com vida, Pai, vida que o Senhor nos deu, nós podemos, nós, Pai, como somos privilegiados, Pai. Não somos, Pai, melhores do que não, mas muito privilegiados, Jesus. E Fernanda caiu aqui, eu acho que a conexão dela estava bem ruim, né? Ô Julie, bom dia, irmã. Você está aí? Você consegue orar também, por favor? Bom dia, irmãos. Consigo, Saulo. Tá me Segue ouvindo bem? perfeitamente, Julie. Pode seguir a oração aí, por favor. Papai, o Senhor é santo e maravilhoso e ainda na tua presença, louvamos por tua bondade infinita. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado tanto ao nosso coração. Esses dias tem falado tanto à nossa alma, de várias formas que tem nos constrangido, nos confrontado. O Senhor tem sido um Deus, ó Pai, maravilhoso, e nada tem nos faltado, nada tem nos sentido falta, até mesmo nas lutas, nas dificuldades. Que o Senhor possa estar continuando, ó Pai, sendo esse Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos na medida certa, naquilo que nós precisamos para suportar tudo aquilo que temos passado e vamos passar. Obrigado pelas palavras, ó Pai, que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, à medida da tua palavra, na oração, na igreja, com os irmãos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que cura todas as feridas, mas o Senhor também as faz, ó Pai, para que possamos saber que Tu és o nosso Deus. Jesus, eu não tenho palavras para agradecer, mesmo não entendendo algumas circunstâncias, mesmo não sabendo, ó Pai, o porquê. Mas, ó Pai, preferimos, ó Pai, descansar e confiar. É o que eu peço, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Ajude cada um nas suas dificuldades e fraquezas e lutas. Mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que cuida de uma forma tão singular, que a gente não pode, ó Pai, ter palavras e não tem palavras para mencionar o teu cuidado, mesmo em tantas as lutas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus eu oro e agradeço, papai. Te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Amém. Amém. Amém, Julie. Amém. Fernanda, fique em paz, querida. Isso ai, acontece perdoa, comigo gente. direto aqui. Relaxa, Fernanda. Fique em paz. Julie te substituiu aqui. Obrigado, Amém. Fernanda. Deus Amém. abençoe. Amém. Irmão Valdo, Floresvaldo, para aqueles que te conhecem, bom dia. Bom dia, bom dia. Não vou abrir a câmera porque eu estou trocando de roupa para ir para a igreja. Oh, então não abre a câmera, não. Deixa ela fechada, tá? Ô, Valdo, vamos interceder agora, o momento de intercessão que a gente tem tido aqui, né, pelos nossos missionários. E hoje a gente vai, né, na nossa lista de missionários que estão fora, né, ou transitando entre fora e dentro aqui do Brasil, né, nós vamos orar pela Vera, né? Você conheceu a Vera, Valdo, pessoalmente? Conheci. Ah, ótimo, né? Então a Vera é um dos símbolos que nos confronta muito, assim como você e tantos outros irmãos que estão há tantos anos dedicados num serviço direto, né? à obra missionária. Você que está sonhando com a ida para a Ásia, Valdo. Quem conversa e vive com você tem ouvido você falar e já contar os dias para isso.
É assim como a Vera, que está vivendo, né, ora na África, ora vem para o Brasil e ocupando esse lugar, né? Vamos orar pela vida dela, porque ela também é parte da VEM, ela está ali, né, mesmo na sua última fase da vida, vivendo a sua terceira idade, mas dedicando tudo que ela tem nesse chamado que Deus colocou no coração dela, que é de ser missionária na África. Por favor, Valdo, vamos lá com você. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa chuva, esse tempo gostoso, que só o Senhor quem faz isso. Pai, eu quero apresentar a vida da Vera nesse exato momento. O Senhor sabe melhor do que ninguém suas necessidades, suas prioridades, o que ela está sentindo agora, nesse exato momento. E a gente quer, como igreja, a gente quer apresentar a vida da Vera diante de Ti, que nessa manhã o Senhor possa estar indo de encontro ali com a Vera, que o Senhor possa estar renovando suas forças, renovando seu ânimo, Pai. Que ela possa estar sempre de olhos abertos e olhando para o alto, Pai. Não só olhando para a frente o que tem para fazer, como fazer, Pai, mas que ela possa estar olhando para Ti e entregando tudo a Ti, Pai, para que o Senhor possa direcionar essa mulher, Pai, como Saulo falou, uma pessoa que está tanto tempo em missão, uma pessoa que já está aí, né? Se não entrou, está para entrar na terceira idade, Senhor. Está aí disposta, Pai, servindo de coração, não olhando idade, não olhando medo, não olhando dificuldades, Pai. Então, guarda a vida da Vera nessa manhã, lá onde ela está, Pai, que ela possa mesmo nessa manhã se sentir abraçada por Ti, Pai. E que ela possa sempre continuar crendo, crendo e crendo, Pai, tendo fé e mais fé, Pai. Que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é que permite tudo, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, Pai. Então, muito obrigado, Pai, pela vida da Vera, de seus familiares. Guarda a Vera nesse dia, livra ela de todo intento do mal, livra a Vera de todo acidente e incidente que venha acontecer no decorrer do dia de hoje. Abençoa o trabalho que ela faz ali na África, Pai. Tudo que ela puser a mão dela, Pai, ela seja próspera, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Valdo. amém. Obrigado, irmão. Pode terminar de trocar de roupa aí, Valdo. E para ir na igreja, tá bom? Deus te abençoe. Valeu. Amém, irmãos. Vamos ter um momento de oração pelo Brasil, né? E aproveitando o símbolo de domingo hoje, né? Algo que nós precisamos orar quando o assunto é o Brasil, é pela igreja brasileira, né? A igreja que se manifesta primeiro na expressão das vidas, né, na vida de cada cristão que se diz cristão, e naturalmente isso envolvendo e chegando até os lugares, a cultura organizacional dessas igrejas, a forma como nós testemunhamos, aí vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Vivemos tempos, irmãos, no Brasil, onde constantemente quem está acompanhando aí um pouco mais de perto noticiário está vendo que é bem comum a igreja institucional que compõe gente dentro que se diz cristão está envolvida em escândalo, em corrupção, em não sei o que, em mais não sei o que. Isso está cada vez mais. Mas a gente não precisa nem ir tão longe. A gente pode, né, de forma muito precisa entender que é a igreja que vai produzir, por exemplo, parte significativa de deputados, senadores, enfim, de homens e mulheres que se autoproclamam cristãos e estão ocupando lugares nessas instâncias, né, governamentais, né? Porque vem da igreja, irmão. Isso não dá. É esses que se autoproclamam cristãos, né? Isso não dá em árvore, não, né? É a igreja que está aí, pulverizada, aqui em Uberlândia, cerca de 2 a 3 mil igrejas, mais ou menos. Já ouvi falar de três, já ouvi falar de dois, uma contagem mais ou menos assim, né? E que ainda fala e revela muito da nossa ineficiência para fazer a diferença, para ser sal e luz, como, né, uma resposta a essa nação. Então,
Vamos interceder pelo Brasil, irmãos, e pedir para que Deus tenha misericórdia, né? Hoje é domingo, dia de ir na igreja, dia de priorizar isso, né? O dia do Senhor. Então, orando pelo Brasil, nós vamos nos ocupar também de orar pela igreja brasileira, né? Pelas suas inúmeras denominações, vertentes teológicas, enfim, para que de fato, como disse Jesus, que desafio para nós como igreja, né, a oração sacerdotal, Pai, faz-nos um para que o mundo saiba que enviaste a nós. Libere seu microfone e vamos orar. Amém, Senhor. Muito Nosso obrigado por Deus, essa Sim, Pai manhã, amado, essa manhã de oração, Muito Deus. Deus, Essa obrigado, manhã que Senhor, nós estamos oramos pelo por mais uma Brasil, manhã a essa igreja manhã que nós nos toda, essa ocupamos Pai, mesmo de poder dadivosidade Deus, do traduzir fazendo aleluia. isso, exatamente de Deus, nós para o conhecidos Senhor, dentro isso, da Muitos igreja, clamando a precisam Ti, gente da pedindo a nós Ti em igreja, prol igreja, daquilo que é a têm oramos gente igreja amado pela mais as igreja brasileira, trevas Deus. do brasileira, Então, a em Senhor. nome de igreja ainda é Jesus, o Deus, em melhor nome lugar de para e uma Jesus, pessoa Pai, ser está hoje ajude-nos, se mais tiver que o Nossa mundo, sem igreja esteja precisa ser educação, autoridade, poder somente etc. o que o responder Senhor ao tem Senhor amado como quer. Cai igreja, uma Pai. dinheiro, tem amado, consciência tem Deus, amado a Senhor, luta, sobre Deus, tem amado a como luta, Cada um sal e busque luz, em nome de não Jesus, fique Pai. tem Deus, misericórdia nos inventando de nós ocupamos como aí igreja brasileira. seja entusiasmada como Estamos igreja, sofrendo Pai, mas doideira. Deus, em nome Abre os de nossos olhos, nossos isso de forma espíritos e tira a correta, luz, Pai. Senhor. Nos ajude, Deus, a poder expressar o Tira Senhor esse no nosso dia a esforço dia, negociando de valores, Deus. Ajude-nos, Pai, a amar mais a ficar luz do que as trevas. Então exaltado, me Independente ilumina de onde nós animais estamos, a Pai. gente Igreja brasileira, ajude-nos, não Senhor, cair a fazer a nisso, diferença na região, na geografia que o Senhor nos deu. Que as pessoas possam notar e ver a diferença daquilo que ter a é palavra. ter o povo de Deus, Pai, em E nome nós de queremos, Jesus. Em nome de Jesus, ousados, Senhor. abra bem Em assim, nome de de Jesus, Jesus. Deus. Em Amém. nome de nos Jesus. voltar para a luz, ó Deus. Amém, Deus. Pai, nós intercedemos nessa manhã de domingo pela igreja brasileira, nesse propósito que a gente tem estabelecido aqui todos os dias de clamar e orar pelo Brasil, lugar que o Senhor nos plantou, o lugar da onde nós nascemos e somos então brasileiros por isso. Mas especificamente no dia de hoje, no domingo, Deus, o nosso clamor diante de tantas demandas que existem na nossa nação, Deus, é em prol da igreja brasileira, uma igreja que tem tanta diversidade, que tem uma expressão tão rica de formas de culto, de liturgia, Senhor, mas que também é, tem revelado tanta fragilidade concernente a esse mundo. Tem muitas vezes amado o mundo e amado as trevas mais do que a luz, pelas ações, pelas alianças equivocadas feitas, pela ausência de fidelidade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da tua noiva, como diz tua palavra. Senhor, ensina-nos como igreja brasileira a ser de fato sal e luz, a fazer diferença onde estamos. Senhor, ensina-nos, Pai, ensina-nos. Deus, a termos compromisso com o entorno na qual a igreja está localizada, a dedicar as nossas vidas, Pai, enquanto igreja, para poder fazer a diferença, Senhor, para traduzir quem Tu és, Pai. Ensina-nos a ter uma leitura da sociedade, Senhor, a partir do reino e a nos comprometer como presença fiel do Senhor nas instâncias da sociedade e entendamos, Deus, esse nosso papel no Senhor. Tenhamos um coração humilde, Senhor. Livra-nos de nos sentir melhores. Como isso é comum, Senhor. Como isso é vil. Quando um evangélico se sente melhor do que aquele que não é evangélico. Senhor, isso não é reino de Deus. Isso é péssimo. Então, como igreja brasileira, ensina-nos essa humildade que Jesus tinha, essa, essa disposição em servir, em lavar os pés dessa nação, Senhor, das pessoas. Ensina-nos, Pai, como igreja brasileira, a fazer a diferença, Senhor, a começar em nós aqui em Uberlândia, na Vide. Estou vendo aqui meu amigo pastor Patrick, ensina ali, Senhor, a Igreja Batista em Teixeira de Freitas a viver isso. Ensina-nos, Senhor, como igreja no Brasil em geral, a viver isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amados irmãos. Amém. 7h35. Agora vamos para o nosso momento de meditação, nesse domingão de meu Deus. Evangelho de João, capítulo 15.
Evangelho de João, capítulo 15, agora versículo 18. Diz o seguinte: Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Só até aqui. Nessa organização aqui do capítulo 15, nós vamos inaugurar aqui na nossa leitura, na nossa meditação, um cenário relativamente diferente que Jesus vai nos apresentar aqui nessa ideia da videira verdadeira e do pai agricultor e eu e você como ramos. Se você esteve aqui durante a semana passada, né, nós fomos aprofundando níveis a partir do texto de como Jesus ele vai traduzir e descrever, né, esse esse amor, esse mandamento no singular, da vida, né? Quer dizer, irmãos, eu ouso dizer para você assim, falando de forma mais pessoal, né? O texto semana passada vai me custar muito ainda, né? E eu quero que me custe, tá? Custar, eu digo, eu quero, preciso reler de novo, eu preciso aplicar mais na minha vida, né? Tive crise aí essa semana, crise no sentido de deixar que isso rasgue a minha carne, que isso venha de encontro à minha realidade. Porque se não for assim na minha vida e na sua, irmão, nós vamos viver religião. E, pelo amor de Deus, eu não quero viver religião. Nessa altura da minha vida, eu não quero viver religião. E como pastor, não quero traduzir religião para você. Religião por si só. Religião por si mesma, né? Claro, a palavra religião fala de religar, né? Essa natureza humana à pessoa de Deus. Mas eu estou usando essa palavra religião quando eu estou traduzindo não quero ver religião e não quero te ensinar religião, pensando numa questão meramente protocolar, institucional, quer dizer, vamos dar uma preenchida aqui na nossa agenda, né? Pelo amor de Deus, não é isso. As nossas manhãs, e por isso que eu quis assumir todos os dias em janeiro, é para a gente reativar cada vez mais que isso aqui tem um sentido de preenchimento, um sentido de confronto, um sentido que nos provoca, que nos inquieta, um sentido que nos denuncia mesmo o nosso cristianismo, aquilo que a gente está vendo com Deus, para que então a gente possa ir alinhando, né, aprumando toda a perspectiva divina, ou melhor, toda a nossa vida com a perspectiva divina, né? E semana passada nos desafiamos aqui com o Espírito a pensar toda a profundidade desse amor, irmãos. E aí, aqui nesse novo cenário, Jesus vai trazer, e a gente vai pegar nisso assim, essa semana nova, né? Essa semana começando hoje, uma vertente onde o ódio vai estar presente. Se na semana passada foi sobre amor, nós vamos entender aqui que o ódio vai acabar compondo também para coexistir com o amor aqui, né? E aí, antes de eu seguir, ontem, por acaso, eu hoje entendo que não foi acaso, né? Eu cheguei em casa à tarde, normalmente eu chego e eu desligo meu celular no sábado à tarde para eu ficar com os meus filhos, enfim, para eu poder ter um tempo de descanso, enfim, ficar na minha mesmo e tal, né? Até intencionalmente orar, ter tempo com Deus, enfim, e ver filme, e assistir jornal, que é o que eu gosto, enfim, sozinho, né? Eu aqui na minha reclusão, que me é tão precioso. E aí, eu tenho muito tempo que eu já não tenho o hábito de ver filmes assim, né? Acho que desde que os meninos nasceram, né, quer dizer, eu assisto todos os desenhos que você me perguntar, eu sei de falar, todos. Tem fala de desenho que eu vou repetir para você aqui, né? Posso dublar desenho, mas filmes tem um tempo que eu não assisto, né? Acabei até me distanciando mesmo, por conta da rotina. Mas ontem deitei ali, os meninos estavam brincando de carrinho ali num canto, o Diana tinha saído com o Anthony. Deitei e falei assim: será que. Será? Deixa eu ver se tem um filme aqui. E aí, passando, cheguei num filme que eu já vi 3 vezes. Falei: não, deixa eu ver a quarta aqui. O filme fisgou. Fisgou na hora. Paulo, o apóstolo de Cristo. Então, de cara, irmão, se você ainda não assistiu, vá assistir, tá? Assista. Faz um favor a você mesmo. Assista esse filme, né?
Porque, guardadas as proporções do que é a narrativa bíblica e a obra cinematográfica, né, há inúmeras aproximações e essa aproximação ela vai dando vida, ela vai dando cena, ela vai personificando ali o que tem em Atos dos Apóstolos, mas em especial na relação de Lucas e, e Paulo, né? E aí é o final da vida de Paulo e é um momento em que Nero, e aí a história vai relatar muito bem isso, né? E ele então vai perseguir muito a igreja. Então tem cenas muito fortes de perseguição, de ódio, ódio ali do Império Romano para aquilo que a igreja estava se tornando. Tem as famosas cenas, né, do Coliseu. Então não vai mostrar o Coliseu em si, mas tem todo um roteiro que mostra, né, os cristãos, crianças, mulheres, homens sendo colocados nos famosos Jogos de Nero, que era colocado ali numa arena para que leões pudessem vir e devorar todo mundo. Cristãos sendo colocados como tocha humana, né? Já que vocês são luz do mundo, vem brilhar, vem iluminar Roma aqui e queimado em praça pública, enfim, essas cenas tem no filme. E Paulo, e Lucas, Áquila e Priscila, que nós temos dentro, né, da narrativa bíblica. E é um filme muito precioso, irmãos. Ele é emocionante, né, na medida em que ele nos encontra, pelo menos me encontra na minha fé, ou melhor, denuncia a minha pouca fé, né? Revela talvez a minha inversão de prioridades. E Jesus, então, dito filme, inspirado pelo filme, volta aqui, né? Vai dizer o seguinte: se o mundo odeia vocês. Pergunta que eu quero seguir aqui, já na metade da nossa meditação, né, feito essas colocações iniciais, é o que significa mundo? O que significa mundo? Porque se nós não tivermos clareza do que é o mundo, irmão, irmã, naturalmente esse versículo pode ter um efeito insignificante nas nossas vidas. Nós podemos nos isentar de ter esse versículo atravessando a nossa pele. A gente pode se esquivar dele quando o conceito de mundo não é claro. Quando talvez aquilo que nós vamos ler sobre mundo, ou o que é mundo aqui, não é o que de fato Jesus está dizendo, né? E aí eu fiz questão de entender isso de um lugar mais específico, porque eu fiquei aqui, cara, o que que é mundo, né? É uma expressão tão generalista a priori, mas o que que é que Jesus está dizendo como mundo, né? E aí, irmãos, trocando em miúdos, a partir daquilo que é a proposta no vocábulo no grego, mundo aqui é um sistema de valores e crenças. Mundo aqui é um contorno de existir totalmente em oposição àquilo que é declarado o reino de Deus. Então, o que que é o mundo me odiar? Eu fiquei pensando nisso aqui, eu quero provocar você nessa reflexão comigo. O que que é o mundo me odiar? É quando eu insisto em viver um sistema de valores e crenças que é antagônico, que é oposto, que é um contraste absurdo àquilo que é a nossa realidade diária. O mundo vai me odiar quando eu decidir cada vez mais viver a essência daquilo que é o reino nas minhas relações. E aí, se a gente voltar, né, na semana passada, o amor da minha vida, né? Falávamos do jovem rico aqui como um atravessamento desse texto, né? Então, o mundo vai me odiar quando eu insistir num ato generoso, como pegar o que eu tenho e distribuir mais, insistir numa fala sobre ser sal e luz, né? Quando a minha vida começar a expressar cada vez mais um compromisso com o reino de Deus. Quando a minha rotina, o meu dia a dia, né, as minhas prioridades, elas estiverem bem alinhadas a isso. E aí, sabe o que é curioso, né? Que muitas vezes vai nos ajudar a entender melhor o que que é que Jesus está trazendo aqui. Eu e você, nós não alcançamos isso.
Eu, pelo menos, fiquei pensando, isso aqui me doeu, viu, irmãos? Isso aqui me deixou inquieto, porque nós estamos sendo amigos do mundo. Eu estou muito próximo do mundo, eu estou muito íntimo, eu estou muito familiarizado com ele. Por isso eu quis em João 3, né? E lembrei dessa expressão. Amaram mais as trevas do que a luz, e as suas obras eram más. Irmãos, o que que você está amando mais? Pensa nisso, porque eu fiquei pensando nisso e me vi confrontado com essa palavra. Aí vamos lá, vamos decupando as palavras, né? O que que eu estou chamando de amor aqui? Quer dizer, o que que eu priorizo? Aonde eu invisto o meu tempo? Ali vai revelar o que eu amo mais. De novo, você quer entender se você está amando o mundo ou amando as trevas mais do que a luz? Não tem segredo. É só você analisar a sua vida. Vamos pegar a semana passada para cá, irmão. Minha irmã querida, como a sua semana, a sua, sei lá, terceira semana de janeiro, segunda, revela o que a sua segunda semana de janeiro revela sobre você e sobre mim, quando o assunto é o amor ao mundo ou o amor ao reino. Eu e você não vamos entender, talvez, na essência, o que Jesus está dizendo aqui, se a gente insistir num lugar ensimesmado, num sistema e valor de crenças desse mundo, nos familiarizando a esses sistemas e valores, né? E sutilmente amando mais o mundo. Amar o mundo aqui, irmãos, não necessariamente é pecado sexual. Amar mais o mundo aqui não necessariamente é roubar dinheiro. Você pode amar o mundo sendo pastor, sendo missionário da Jocum, sendo pastor David, como eu sou. Você pode amar o mundo sendo presbítero, como os irmãos aqui são, né? Pode. Por que que você não pode amar o mundo? O seu título e o meu título, ele não nos isenta, não nos imuniza. O que nos faz amar o mundo é uma inversão de prioridades, irmãos. É a gente contar os nossos dias vivendo uma vida ensimesmada. É uma insistência que a gente vai tendo em nos familiarizar com os valores e as crenças. A gente naturaliza. Irmãos, preste atenção, em nome de Jesus. Nós vamos naturalizando uma rotina. A expressão no grego aqui, cosmos, que vai estar correlacionado ao vocábulo mundo, fala de sistema de valores, de crença, e como uma correlação fala da forma como eu vivo. Então, se o mundo odeia você, e sabe quando o mundo vai te odiar e me odiar? Quando nós resistirmos a ele. Quando eu e você nos posicionarmos de forma antagônica, diferente. Caso contrário, irmão, esse versículo não vai fazer sentido nenhum a você. Jesus está nos chamando à lucidez. Preste atenção. Porque em toda essa dinâmica do que é a videira verdadeira, toda essa dinâmica do pai agricultor da poda, né, o meu compromisso com você, ele está de pé. Até porque não foi você que me escolheu. A gente leu há 2 dias atrás, eu que te escolhi. Para que você vá e dê fruto, seu fruto permaneça. E aí, nessa mesma sequência, Jesus agora vai nos levar para um terreno que a gente vai meditar essa semana toda. Esse lugar inquieto, esse lugar diferente, esse lugar que nos custa, e para a gente bancar ele, a gente vai ter que sangrar às vezes. Esse lugar de ter desafetos, esse lugar de muitas vezes ter que dizer não, esse lugar de começar a nos distanciar de uma familiarização excessiva, essa vida preguiçosa quando o assunto são disciplinas espirituais. O mundo tem preguiça de disciplina espiritual, irmão. Mas o mundo não tem preguiça no gozo. O mundo não tem preguiça para gozar. Mas o mundo tem muita preguiça para disciplina espiritual, irmão. O mundo não tem preguiça
para que eu possa consumir para mim mesmo, para que eu atenda às minhas necessidades. Mas o mundo morre de preguiça e o mundo é lento e procrastina quando a generosidade ela é uma prioridade. Quando dar é uma prioridade. O mundo tem coceira nos ouvidos e tem estranhamento todas as vezes que esse amor precisar de se manifestar na prática, um perdão, uma renúncia, né? Vai coçar nos ouvidos desse mundo, esse mundo vai ficar inquieto, esse mundo vai criar um roteiro para falar de injustiça. Mas o mundo, mas o reino se apropria disso como a única maneira de existir, irmãos. E isso o mundo não resiste. Mundo. Quanto de mundo tem dentro de mim, Saulo? Quanto de mundo está aí dentro de você, irmão? Nesse domingo, pensa nisso. E o quão disponível você e eu estamos para confrontar isso em nós, para realinhar a nossa vida e nos colocar nesse cenário possível que é do mundo nos odiar. Sabe quando o mundo vai nos odiar? Quando eu e você pararmos de ser amigos demais desse mundo. Sendo amigo do mundo, estando alinhadinho com ele, familiarizado, né? Deixando que essa preguiça nos envolva quando o assunto é o reino de Deus, né? Não, o mundo não vai te odiar. Aí esse versículo, ou até essa semana, não vai nem ter fazer sentido. Pode ser então, faz o seguinte, não vem orar essa semana, não. Acho que eu tô falando para você algo muito distante. Faz o seguinte, tira a semana de folga. O mundo adora uma folga. E não que no reino de Deus não tenha folga, tem descanso no sétimo dia. Mas entenda o que eu tô falando, distorce não, irmão. Tira uma semana de folga, se autoriza. Porque essa semana, pelo que eu li aqui no texto, e estou animado e deixar isso cortar na minha carne e partilhar com você. Jesus quer falar conosco sobre isso. E aí, se a gente desceu tantos andares, nós chegamos agora num lugar que tem densidade, que vai exigir maturidade, vai exigir uma fé forte para que a gente alcance essa revelação. Amém, amados irmãos. Deus te abençoe. 10 horas, se Deus quiser, a gente está lá na igreja. Valeu, Patrick. Beijo, meu amigo. Te amo. Deus te abençoe também. Valeu. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau. Valeu demais. Tchau.